Fala pessoal, tranquilo? Vamos dar sequência ao nosso estudo de caule, tá? A aula passada a gente viu um pouquinho sobre definição, quais funções, como que é uma estrutura típica de um caule, tá? Vimos também sobre a situação da poda, tá? Poda é muito importante em provas, é bom a gente ficar esperto em relação à dominância apical. Aí hoje, vamos dar sequência no nosso estudo, vamos aprender um pouquinho sobre os tipos de caule, né? Quais são os caules mais famosos que a gente tem. Bom, tentar dividi-los em 4 grupos primeiro. Quais seriam esses 4 grupos? Os caules aéreos, aéreo está fora do solo. Os caules aéreos rastejantes, está fora do solo, mas ele está rastejando, tá? Ou seja, cresce paralelo ao solo. Eu tenho os caules subterrâneos, embaixo do solo, e eu também tenho os caules que eu chamo de caule aquático, né? Isso aí é mais tranquilo, é mais fácil para a gente, tá? Então, vamos tentar discutir um pouquinho sobre os aéreos primeiro. Então, um caule aéreo de importância para a gente, o mais famoso caule aéreo, com certeza é o tronco. Aquele que eu pedi para você desenhar em sala de aula, lembra? E aí acabou que você foi lá desenhar para mim e você desenhou dessa forma. Como é que é um caule? Para de fazer graça, tá? É um caule, para de graça. Esse caule, gente, do tipo tronco, é um caule que eu chamo de caule robusto, que apresenta crescimento secundário. Então, por definição, tronco é um caule robusto com crescimento secundário, apresentando, vírgula, geralmente, vírgula, a base alargada com ramificações no ápice. Tá? Então, o tronco ele é dessa forma. Ele é robusto, ele é grosso, ele é grande. Tá? Só que ele vai ser geralmente maior na base e com ramificações no seu ápice. Então, com certeza, sem errar, se é um caule que tem crescimento secundário, ele é um caule de eudicotiledônia. Muito bom, tá? Monocotiledônia não tem esse tipo de caule, já que ela não faz o que eu chamo de crescimento secundário, tá? O crescimento dela é só primário. Bom, com certeza eu vejo esse caule, eu não o vejo verde, né? Ele não é verde. Por quê? Porque ele não tem mais epiderme. Nesse caso aqui, a gente tem a famosa periderme, que é aquela que substitui a epiderme em crescimentos secundários. Então, o que você está vendo aí para mim é a casca dessa árvore. Então, essa casca é o súbio. Tá? Então, isso é súbio, gente. Olhei para aqui, vi esse marrom aí de um tronco, com certeza para nós é um súbio. Tranquilão quanto a esse tipo? Tá? Eu tenho um outro tipo, que é o famoso stipe. Tá? O stipe ele é um caule comum de palmeiras. Tá? Como que é um caule comum em palmeiras? Ele é um caule ereto, tá? Ereto, geralmente não ramificado. Olha só o geralmente. Geralmente não ramificado, apresentando folhas que partem do ápice. Dá para ver pela imagem? Olha só. Vê essa palmeira para mim, por favor. Ela não tem folha em qualquer lugar. Só tem folha onde? Em cima, no ápice, tá? Isso para a gente é um cuidado enorme que você tem que ter nesse nosso stipezinho, tá? Por quê? Os autores discutem para nós isso como sendo uma monocotiledônia, essa plantinha monocotiledônia, com exceção dessa primeira aqui em cima, ó, o meu mouse aqui, ó, o mouse. Essa aqui, tá? Aqui é uma gimnosperma. Aqui é a famosa cica, ela é uma gimnosperma que parece com uma angiosperma que parece com a palmeira, tá? Essa é a nossa cica. Ela também tem caule do tipo stipe, tá? Ela cresce e as folhas só saem aqui de cima, igual essa aqui, tá? Por mais que esse caule seja grande, os autores chamam esse caule de monocotiledôneos, tá, gente? Isso é um caule de mono pela estrutura que tem nas folhas, a folha paralela e névea, tal, aquilo que a gente já viu na nossa discussão de sala de aula de tecidos, tá bom? Então, esse stipe tem como definição um caule ereto, tá? Geralmente não ramificado, apresentando para nós folhas que partem apenas do ápice. Aí eu queria que você colocasse uma observação nessa situação, tá? Deu para ver palmeira, coqueiro, tá? É um tipo de exemplo, mas eu queria que você colocasse uma observação. Alguém aí já viu um pé de mamão? Bom, o pé de mamão, ele é um stipe também, tá? Ele tem folha só lá em cima, só que ele é um stipe que pode apresentar ramificação. Então, para nós, uma observação, o mamoeiro é stipe que apresenta ramificação, e que pode apresentar ramificação. Lembrando que, por definição, eu coloquei geralmente, aí a exceção para nós é o pé de mamão, é o nosso mamoeiro. Um outro caule aéreo muito comum
em provas é o como, tá? O como é um caule aéreo também. Esse caule parece muito com stipe, mas você vai perceber que tem uma grande diferença na definição, tá? Então, como, dois pontos, são caules eretos, tá? Geralmente não ramificados, apresentando folhas que partem de vários pontos. Essa é a grande diferença. Enquanto que o stipe, a folha parte apenas de um ponto só, aqui no como ele parte em vários pontos, tem vários pontos. Esse como pra gente, ele é um caule também, tá? Geralmente não ramificado. Mas eu queria que você chamasse atenção, vou olhar meu mouse aqui contigo, tá? Eu queria que você desse uma olhadinha para mim aqui. Eu vou tentar só fazer um risquinho para você poder enxergar, tá? Tá vendo isso aqui na cana de açúcar? Aqui meu risquinho vermelho. Isso aqui na cana de açúcar, quando você vai lá chupar a cana, tá? Essa região aqui geralmente é aquela região mais dura que nós temos, tá? Essa aqui embaixo uma outra também, ó. Aqui também. Essas regiões mais duras aqui é o que eu chamo de nó. Então, o caule do tipo como, ele é bem evidente, é muito evidente o nó e o entrenó. Então, essa região que eu vou riscar aqui agora, ó, no meio, onde você vai lá tirar o maior caldo da cana, essa região aqui para nós é o que eu chamo de entrenó. Prof, por que o nome entrenó? Porque ele está entre dois nós. Sério, é isso. Então, olha o que acontece. Não sei se vai dar para ver, vou trocar aqui a cor, aí qualquer coisa no nosso plantão você me fala. Dá para ver essa estrutura aqui? Ó, essa aqui. Então, isso aqui para a gente era onde tinha antes uma folha. Então, você percebe que você vai ter aqui para nós, nesse caule, a folha partindo de vários pontos, tá? Diferente do stipe, que vai partir de um ponto só. Vamos dar uma olhadinha lá no outro, que é o bambu. Aqui, claro que é a cana de açúcar, né, gente? Aqui é o bambu. Ó, aqui é o nó do bambu. Ó, nó do bambu. E aqui está entre os nós. Percebe esse tanto de ramo aqui? Esses raminhos aqui do nosso bambu está saindo da onde, gente? Dessa região que eu chamo de nó. Vale lembrar também que nós já vimos também isso lá na discussão opa, sai, para. Na discussão de opa, eu pagar essa aqui, gente, que é mais fácil. De tecidos, que o bambu, ele é um como oco, ele é um caule oco. Por que ele é oco? Porque ele perdeu o parênquima de preenchimento ao longo do tempo. Isso para torná-lo um pouco mais flexível. Já no caso da nossa cana-de-açúcar, esse como ele é preenchido, né? E lá eu tenho reserva que eu faço para a gente a moeção para tirar o caldo. Esse caldo vai estar lotado de sacarose. E aí eu vou jogar um fungo nesse caldo, isso lá nas indústrias sucro-alcooleira. E esse fungo eu chamo ele de Saccharomyces cerevisiae. O Saccharomyces ele come a sacarose, produzindo CO2 e álcool. Hoje há uma outra forma de produzir esse álcool, baseado na cana, que é eu pegar o bagaço. Né? O bagaço ele tem polissacarídeos. Aí eu modifico o fungo, tá, de forma genética e ele vai comer também esse polissacarídeo. Bom, o outro caule aéreo que a gente tem, famoso, é esse haste, tá? Haste ele é um caule flexível, ele é um caule verde, tá? E essa haste ele não consegue ficar muito grande, ele não fica muito grande. Ele tem dificuldade em sustentar a sua folha como um todo, tá? Então, quem que seria para nós o haste? Haste é um caule flexível, geralmente pequeno, tá? Que não consegue sustentar tanto as suas folhas, né? Como seria para nós isso? Um alface, o feijão, a soja, tá? São todos eles caules do tipo haste, tá? Então, para a gente ter uma noção, vamos voltar lá no começo. O tronco é aquele grandão, eudicotiledôneo. Estipes e comos, monocotiledônea. Mas está claro para mim que essa haste aqui, ó, pelo desenho da sua folha, isso aqui é uma folha reticulalinévea, né? A gente viu lá nas angiospermas, capítulo 5. Essa reticulalinévea para a gente faz com que ela seja uma eudicotiledônea. Claro, é evidente que ela não cresceu, ela não ficou com crescimento secundário. Bom, então aqui eu tenho o epiderme nesse caule. Além desses caules do tipo aéreo, né, eu tenho os aéreos rastejantes. Tá? Então, rastejantes são caules que crescem paralelamente ao solo, né, crescem rastejando-se no solo. Isso é até fácil para a gente ver. Agora, eu tenho para nós um ponto importante. Olha essa imagem para mim aqui, pelo meu mousezinho. Dá a ver aqui para a gente? O caule rastejante ele tem dois tipos. Esse aqui é o do tipo estolho. Caule rastejante do tipo estolho é um caule com crescimento paralelo ao solo,
apresentando vários pontos de raízes. Então, dá para ver? Ó, eu tenho aqui para a gente esse ponto de raiz. Ó, meu mouse aqui, ó. Esse ponto de raiz. Aqui, ó, é o estolhão. Esse aqui é o caule rastejante. Está ligando essa parte da planta a essa parte da planta, que liga a essa. Então, o tipo estolho ou estolhão é essa região aqui, ó, que está ligando um com o outro. Cadê meu mouse? Aqui. Essa região que está ligando um com o outro. Qual que é a importância desse caule? Se por acaso o animal passar por aqui, quebrar esse caule, ou você mesmo ir lá e quebrar esse caule aqui, você não mata a planta. Na verdade, você faz uma propagação vegetativa. Aquela ideia da reprodução assexuada que a gente comentou lá atrás, tá? Então, o rastejante do tipo estolho, ele é definido por apresentar vários pontos de raízes, né? Morango, por exemplo, a própria melancia, são exemplos clássicos desse rastejante, tá? O outro rastejante muito famoso para a gente é o sarmento, também conhecido como sarmentoso. O tipo sarmentoso ou sarmento é aquele que apresenta apenas um um ponto de raiz. O outro tem vários pontos de raiz. Esse não, tem um ponto só de raiz. Qual que é o probleminha? Se eu tenho um ponto só de raiz, se eu cortar ele, aquela região que eu cortei para frente, ela morre, já que ela não consegue captar a sua seiva. Diferentemente do estolho, né? O estolho, para a gente, ele tem vários pontos de raiz. O rastejante sarmentoso, ele é o que mais cai em prova. Vou te dar por quê. Porque ele pode, olha, ele não é, mas ele pode assumir uma função de caule trepador. O que é um caule trepador? É aquele caule que vai subir no anteparo. Então, o rastejante do tipo sarmento, ele sobe no anteparo. Ao subir, ele precisa fixar-se. E para fixar, ele vai ter uma estrutura que eu vou chamá-la de gavinhas. Essas molinhas que você viu no pé de maracujá, lá no chuchu, naquela bichinha que dá na cerca lá para a gente, lá, aquele comidinha de passarinho, esqueci agora o nome dela. Então, tem essas gavinhas. O caule que tem gavinha, ou seja, essas molinhas, é o caule rastejante do tipo sarmento. Então, se você quiser criar para nós uma diferenciação clássica entre o sarmento e o estolhão, é o seguinte: sarmento, um ponto de raiz, gavinhas. Estolhão, vários pontos de raízes sem gavinha. Então, claro e evidente que o estolhão ele pode ajudar a plantinha a se reproduzir mais, enquanto que o sarmentoso é esse que tem a capacidade de se transformar no caule trepador. Tá? Então, ele assume a função de trepador se ele encontrar um anteparo. Ele encontrar uma outra árvore, encontrar um muro, tá? Mas ele não é um caule trepador. Ele vai só se tornar se encontrar. Tá? Por que eu falei isso? Porque existem os caules volúveis ou os caules trepadores. Tá? Também é um caule aéreo. O volúvel ou o trepador são caules que enrolam, que envolvem no anteparo. O outro, para poder fixar, tem que ter gavinha. Então, ele não é um caule trepador. Ele apenas se tornou por ter encontrado o anteparo, tá? Agora, o volúvel não. Ele está enrolando, tá? Aí ele pode enrolar para a direita ou pode enrolar para a esquerda. Não precisa você lembrar dessa definição, tá? Mas os caules que viram para a direita é estilo aquela isomeria lá da física, né? Desculpa, da química, onde você vai desviar a luz para a direita ou para a esquerda. Quando desvia a luz para a direita, destrógeno, né? Então, esse caule trepador destrógeno é aquele que enrola para a direita. E o caule trepador levrógeno é aquele que vai enrolar para a esquerda. Então, só para a gente fazer uma releitura, nós vimos até agora os caules aéreos, tá? Aí eu tenho um caule aéreo rastejante também, que são o estolhão e o sarmentoso. Lembrando que o estolhão tem vários pontos de raiz e o sarmentoso apenas um ponto de raiz. Esse sarmentoso ele pode assumir a função de um caule trepador, mas não confundir, ele é um caule rastejante, tá? O caule trepador mesmo é o caule volúvel ou também conhecido como trepador. Tranquilo? Na próxima aula a gente vê os caules que são subterrâneos, tá? Já podem pessoas ir estudando e fazendo o material, tá? A gente vai parar para depois tirar dúvidas disso. Aquele abraço.